Olá a todos, bom dia, já ia dizer boa tarde, e bem-vindos a mais uma iniciativa de Fora de Portas, desta vez presencial. Já estávamos com saudades de ver gente. Para quem está a começar aqui nestas andanças que nós nos propomos, o Fora de Portas é uma iniciativa que surgiu em 2011, com o objetivo de mostrar que a engenharia civil constrói a cidade, como é que a engenharia civil vai construindo e inovando na cidade. Em 2016, a Porto Digital, através do Porto Innovation Hub, juntou-se a nós para nos ajudar e mostrar precisamente onde é que está essa inovação. A GAIURB, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros e a Casa da Arquitetura também se juntaram a nós, e agora a Fundação Marques da Silva veio se juntar para no fundo, ir criando um espólio da construção desta cidade, irmos fazendo um arquivo dos registros que se foram fazendo ao longo do tempo e que nós estamos a fazer nesta época. Vai ser possível agora, neste novo formato, sentirmos os edifícios, não é? Sentirmos, tocarmos nas obras, falarmos com os autores e com as pessoas que interviram na obra, e esta obra pela qual recomeçamos, digamos assim, o Teatro São João é um ícone não só da cidade, um ícone que é determinante na construção da cidade e na dinamização do seu crescimento, mas é também um ícone da arquitetura e da engenharia e, consecutivamente, da construção. É feita por um dos arquitetos, o arquiteto José Marques da Silva, que foi um dos grandes mentores e um dos grandes desenhadores do Porto. Há obras como a adaptação do convento para a Estação de São Bento, o Liceu Alexandre Herculano, Rodrigues de Freitas e mesmo Serralves, foram determinantes para o crescimento das zonas onde se inserem. Aqui no Teatro São João, além da questão urbana determinante, que foi a construção deste equipamento neste local, trabalha em termos de arquitetura e de construção um dos elementos mais determinantes do edifício, que é a fachada, não é? A fachada é a obra maior da arquitetura, digamos assim. É o que faz o limite entre o exterior e o interior, é o que faz o limite entre o público e o privado, é o que revela o que se quer mostrar, não é? Mostra a época onde se vive, em termos culturais, e mostra também como se constrói nessa época, ou como se construía nessa época. Mas tal como nós, seres humanos, os edifícios também precisam de manutenção, não é? Com mais ou menos intervenções, mais ou menos botox, e aqui nesta obra a Direção-Geral Regional de Cultura do Norte juntou-se com o Instituto da Construção para dar continuidade à grandiosidade do que é a fachada deste edifício. Foi feito um estudo profundo pela Ângela do que o arquiteto projetou, não é? Como é que o projetou, como é que se construiu, quais foram as tecnologias e técnicas adotadas, e vocês vão se aperceber disso no filme, e depois, pelas mãos da Esmeralda, foi feita um estudo profundo, diagnóstico do estado do edifício, para se conseguir reproduzir o mais fielmente possível o método de construção e a forma como se construiu naquela época e como se deve manter este edifício. A Ângela foi responsável pelo projeto de arquitetura. Na altura trabalhava na Direção Regional de Cultura do Norte. Já fiz asneira, já disse alguma asneira.
E a Esmeralda foi responsável da equipa do Instituto da Construção, que fez o estudo diagnóstico e, no fundo, definiu as tecnologias de intervenção em termos construtivos. Por isso foram ambas as timoneiras desta intervenção. Não queria deixar de agradecer a toda a equipa que tem vindo a crescer na realização deste Fora de Portas, a Luísa, a Sara, a Mafalda, a Joana e o Tiago, e agora o Luís, que se juntou a nós não só pela Fundação Marques da Silva e por ser o vice-presidente da Fundação, mas também para nos tirar um grande fardo das costas, que era fazer os vídeos, e finalmente os vídeos, vocês vão perceber a grande diferença do que eram os vídeos antes do Luís e depois do Luís, e com a realização de uns filmes que seguramente vão ficar no espólio da Universidade do Porto. Vou-vos então propor ver o primeiro vídeo desta visita que vai um pouco explicar o que se fez aqui, a obra que se fez aqui, e depois a Esmeralda e a Ângela vão-nos fazer umas apresentações das intervenções que foram feitas com mais detalhe. Força, Esmeralda. Já a apresentação ou primeiro? Não, o vídeo, desculpa. Em 1908, o Real Teatro de São João tinha sido consumido totalmente com incêndio. A cidade reclamava, as elites sociais da cidade reclamavam grande rapidez. Estavam com anseios de voltar a ter o teatro reconstruído, e o concurso público é lançado um ano a seguir ao incêndio. Contudo, o primeiro concurso não resultou a seleção de qualquer proposta, considerou o júri que não tinha soluções satisfatórias. É na segunda fase do concurso, ou no segundo concurso, que sai selecionado o anteprojeto do arquiteto Marques da Silva. Depois, para além do arquiteto, que ia controlar tudo, exclusivamente fez a fiscalização da obra, havia a parte dos artistas, dos escultores e pintores. O que nós temos nas fachadas, como escultores, é o Joaquim Gonçalves da Silva, escultor, o Diogo Macedo e o Sousa Caldas. Há depois um escultor que fez modelos para o interior, não sei quais destes, o Henrique Araújo Moreira, e também dois pintores, o Acácio Lino, que é bastante conhecido, tem obra no Museu de Amarante, e o José de Brito. Posso-lhe descrever um pouco as temáticas que são percorridas no programa ornamental das fachadas, sendo certo que Marques da Silva distinguia figuras e ornatos. Ele lá saberia porquê. Penso eu que figuras estarão mais ligados à atividade do teatro lírico e ornatos mais ligados à composição arquitetónica. Neste caso nós temos ligado ao teatro lírico, não sei se sabem que teatro lírico é uma designação das salas de artes cênicas, onde a arte cênica tem uma ligação obrigatória entre palavra e música, portanto palavra e lira. Este teatro funcionava, sobretudo, o espetáculo da excelência era a ópera, onde essa conjugação é inerente. Também tinha uma temporada de teatro e espetáculos musicais. E o que é engraçado é que encontramos na fachada principal e nas duas laterais imediatas, nas janelas do foyer, aí é que encontramos, sobretudo, baixos relevos, cuja curadoria, digamos assim, não sei de quem é a curadoria, se é de Marques da Silva ou não, remete para a dramaturgia e para a música. E vamos encontrar dois nomes inscritos, que é o Goethe e o Beethoven, ligado à atividade teatral, à atividade de teatro lírica. Aparecem 14 mascarões enormes, em vez de máscaras, são de facto um tamanho incrível, portanto chamamos mascarões, que têm uma disposição engraçada nas fachadas, não na principal, sempre nas laterais, e cujo significado, penso eu, se organiza por estratos, porque encontramos a animar os cunhais da fachada principal, mas já nas frentes laterais, 4 máscaras com rostos femininos, e cujos adereços remetem para, parece-me a mim, para encenações mitológicas, uma espécie de deusas ou heroínas, não sei. Depois, no entabelamento, um pouco abaixo, nas transições de plano da
parede encontramos 8 rostos masculinos, onde natureza e humano se fundem. Depois, mais abaixo e nos panos coloridos, encontramos 4 máscaras grandes, muito grandes também, representativas de gente comum, embora representações um pouco grotescas. Não sei se teatro vicentino ou outra coisa. Estou a fabular, não é? Mas é engraçado como nos desenhos do Marcos da Silva já apareciam, embora de uma forma solta, não é? Sem grande definição, as máscaras. Isso estava lá, não é? Portanto, foi escolha dele. Depois, uma coisa importantíssima ligada à dramaturgia, e que são as 4 figurações que estão na frontaria, ao nível do entabelamento, que são 4 meninas lindíssimas para mim, que são do Diogo de Macedo, e que representam a bondade, a dor, o amor e o ódio. Portanto, remetem para o mundo das paixões, que é comum à dramaturgia. Penso que terá sido Marcos da Silva também a definir estes temas, porque nos desenhos e nos esboços do projeto já lá está isso. O que ele não faz é a definição das figuras, dá apenas um movimento. É muito interessante, eu acho que ele dominava tudo. Acontece que depois há uma panóplia de ornatos espalhados por todas as fachadas, e que vão desde, ou muito, com grande dominante, folhas de acanto, folhagens de acanto, em espirais, em arrolados, desenrolados, fitas, ovais, pérolas, pontas de diamante, que vem na atividade clássica. E o Renascimento reelabora, mas o neoclassicismo repega, portanto, tudo isto ajuda a caracterizar a arquitetura de Marcos da Silva. Para além disso, outra coisa são estruturas de fingimento, não são a sério, não têm funcionamento estrutural, que são capitéis jónicos, pilastras, a própria cornija, as mísulas, é tudo falso, não é? São estruturas falsas, mas estão lá. E, a nível da cara do edifício, marcam imenso, não é? Fazem a composição e a proporcionalidade do edifício. Ora, isso é uma pergunta com 2 lados complicados, que eu posso explicar. As técnicas das figuras, dos baixos e altos relevos, nós não temos nenhum documento que as ilustre. De qualquer maneira, consultámos documentação da época, outra documentação, sobre técnicas artesanais, e o processo aqui usado não deveria ser muito diferente. Então, era assim em sequência. O escultor, no caso dos escultores, faziam uma figura que se chama modelo em barro ou gesso, e a seguir entrava a moldagem. Portanto, era feito um molde dessa figura, para ser extraída depois uma reprodução que seria aplicada na parede. Só que esse molde é um processo artesanal muito complexo, quando se trata de figuras também complexas, grandes, angulosas. Portanto, é um molde que é feito aos bocados, que se chamam tacelos, cada bocado cada vez. Depois, os tacelos são todos montados e são fixados através de uma caixa, que se chama madre. Essa caixa é cintada e são fechadas as linhas de apartação dos tacelos e vertido lá para dentro o material, que podia ser gesso. No caso do teatro não foi gesso, porque não conseguiria sobreviver no exterior. Foi uma argamassa cimentícia. Só que o verter lá para dentro é por camadas, para que fique tudo muito bem assente e não tenha bolhas de ar nem vazios. E entre as camadas eram normalmente introduzidos elementos metálicos, podem ser pontas ou redes de galinheiro. A seguir, quando a massa estivesse endurecida, é desmontada a madre, os tacelos, e temos a reprodução, que ainda tem que passar uma boa temporada a secar, e a seguir pode ser posta na parede. As especialidades que tiveram mais intervenção da fachada foi
naturalmente a arquitetura, a engenharia civil e a conservação e restauro. Se bem que para as decisões das obras e da intervenção, do processo de intervenção, foi necessário também fazerem-se algumas pesquisas históricas para se saber a intenção do projetista relativamente às esculturas e à obra em si, perceber como é que elas tinham sido feitas e principalmente como é que tinham sido colocadas em obra. Sendo esculturas, como já referi, executadas em betão armado e, portanto, tendo um processo de degradação muito próprio de betão armado, requeriu uma intervenção maior da área da engenharia civil, tendo-se que recorrer a algumas pregagens e também à execução de algumas réplicas como as mísulas que foram integralmente substituídas. Ora bem, quando nós viemos fazer a inspeção, as fachadas estavam em bastante mau estado. Aliás, o teatro estava completamente entaipado já há uns anos por causa da queda de pedaços de argamassa na fachada. Portanto, o estado era considerado mau. Mas face também à sujidade acumulada, tinha muitos depósitos biológicos e muito guano, também não conseguimos avaliar perfeitamente o estado da fachada e foi difícil planear a obra, porque não se percebia muito bem se tinham havido intervenções anteriores ou não, e datação, percebemos que havia intervenções anteriores que não estavam registadas e não estavam datadas, mas só de facto após a limpeza das fachadas, quer primeiro com biocida, quer depois com algumas sondagens efetuadas para se verificar diferentes níveis de danos e depósitos na fachada e de tintas, é que foi possível percebermos do real estado das fachadas. Ora, as principais intervenções foi de facto a manutenção, a preservação e a conservação dos elementos escultóricos da fachada. Foi perceber, digamos, como é que elas tinham sido executadas, e isso foi um desafio, perceber como é que aquelas esculturas tinham sido feitas, que o processo construtivo não é idêntico em todas, nem o mesmo tipo de argamassas. E, portanto, o objetivo era conservar todos os pedaços de argamassa que eram maiores e foram feitas pregagens e consolidação estrutural. O que não foi possível fazer, foram executadas algumas réplicas através de moldes que foram feitos em elementos semelhantes e depois foram recolocadas na fachada. O grande objetivo aqui era a manutenção da autenticidade das esculturas, o que levanta alguns problemas na reabilitação, para não se introduzirem alterações aos elementos escultóricos e a manutenção da autenticidade e integridade dos elementos escultóricos. Ora bem, um desafio preservar estes elementos em betão armado, porque, como já referi, a grande causa da degradação é a corrosão das armaduras e a delaminação do betão, e como também já foi dito, as esculturas têm diferentes processos construtivos que não são sabidos, não conseguimos encontrar registros nenhuns históricos nem da execução das estátuas nem da sua colocação em obra e, portanto, não é possível retirar as armaduras sem destruir completamente as estátuas e, portanto, isto é um processo de corrosão e de degradação que vai sendo contínuo. Portanto, a estratégia é o processo de manutenção que o Teatro Nacional de São João está a implementar, de se fazerem inspeções periódicas à fachada e reparações contínuas, de forma a tentar preservar o mais possível e a mitigar, de facto, o processo de degradação. Muito obrigada por terem vindo partilhar connosco este trabalho desafiante de reabilitação, recuperação, conservação das fachadas do Teatro Nacional São João. Queria primeiro agradecer à Porto Innovation Hub e ao Departamento de Engenharia Civil por este convite de podermos mostrar, digamos, publicamente esta obra. Para baixo é para a frente, não é? Tá. Está. Pronto. Este não é o primeiro.
Eu aqui começo já a ser um bocadinho de discordância, um bocadinho com a Ângela. Eu acho que o ódio é um homem, ele não está vestido. E acho curioso serem 3 mulheres e um homem, mas isso depois é uma coisa que depois podemos conversar, porque este teatro traz-nos sempre algumas alterações, e portanto aqui este é o aspecto do ódio antes da obra. Espera. Para baixo, sim. Ok. Portanto, estamos aqui para conversar um bocadinho sobre as obras de consolidação das fachadas do Teatro Nacional de São João, que ocorreram em 2013 e 2014, e depois disso já foram feitas 2 inspeções de manutenção às fachadas, tendo em vista a consolidação, e uma delas ocorreu há 3 semanas. Marcos da Silva, vocês já viram o enquadramento e a importância do arquiteto que teve na cidade do Porto e que transitou, digamos, da monarquia para a República como arquiteto da Câmara do Porto e depois diretor da Escola de Belas Artes do Porto. E também, como já referido aqui, algumas autorias dos estuques, argamassas e das esculturas das fachadas. Alguns pormenores das figuras que encimam as fachadas quando a primeira inspeção. A primeira inspeção foi feita em 2009, e já estava o teatro, entretanto, entaipado e já estavam quedas de pedaços de betão. Como eu referi, isto chamar-lhe betão armado, mas chamamos uma argamassa armada, um betão no fundo histórico, com armaduras no seu interior, se calhar um bocadinho um processo construtivo, como estes interiores aqui, em que temos estuques e temos linhadas para consolidar o elemento, e como a Ângela explicou, aqui foram postas pelo exterior algumas armaduras. Armaduras são aqueles ferros que se metem nos edifícios para fazer a construção em betão armado. Este edifício foi construído no início, digamos, das estruturas de betão armado, que surgiram no final do século XIX. O betão armado foi um material que surgiu no final do século XIX, portanto começou a ser aplicado, digamos, em força mais no início do século XX. O arquiteto Marcos da Silva estudou também na Escola de Beaux-Arts de Paris e tomou conhecimento com esta técnica de betão armado com Auguste Perret, que foi um grande impulsionador destas obras de betão armado, e portanto quando ele próprio avança com esta construção do Teatro Nacional de São João, que foi edificado no mesmo sítio do antigo teatro que colapsou face ao incêndio que foi ocorrido, e a cidade quis, digamos, rapidamente reconstruir um novo teatro, depois de uns concursos que não resultaram, digamos, em que não foi escolhido ninguém. O Marcos da Silva foi convidado para ser ele próprio a fazer o projeto do teatro, e depois vai então a Paris ver alguns teatros e pronto, e tudo isto nós sabemos porque, digamos, a nível destas intervenções temos também que consultar muitos arquivos históricos, temos muito que saber e aprender com o conhecimento passado e com a obra e com a intenção do autor, para depois conseguirmos, digamos, tomar algumas decisões. E portanto estas esculturas que aqui estão são todas elas em cimento armado. Alguns pormenores de facto do estado das fachadas. Nós, quando fizemos a inspeção primeira em 2009, não tínhamos andames de apoio, tivemos só até alguns níveis e portanto, como eu referi, o real estado da fachada foi só possível obter já em fase de obra e depois da limpeza de todo o guano e líquenes e musgos e crostas que cobriam o edifício. Portanto, aqui há alguns pormenores dos elementos decorativos da fachada e do corpo da teia.
E, portanto, antes de intervir, como estava a referir, é preciso conhecer, e, portanto, aqui os danos que antes temos nos elementos decorativos, como é que são construídos, para depois podermos discutir em critérios e soluções para a conservação. A Bárbara referiu, pronto, falou em mim e na Ângela, mas nós somos a cara de uma vasta equipe que teve aqui, que se dedicou ao estudo e que nós estamos aqui a representar, porque de facto isto é um trabalho muito grande, é um trabalho muito multidisciplinar, e nós tínhamos reuniões de obra que demoravam o dia inteiro para tentarmos chegar sempre a uma solução, tendo em vista os critérios de integridade, autenticidade, mas também de durabilidade e de segurança a nível estrutural. Portanto, as corrosões da armadura e a delaminação de betão, quem não é da área da engenharia civil, o ferro, digamos, perante a presença da umidade, corrói, ao corroer expande, ao expandir cria forças internas dentro da estrutura que expulsa a camada de betão ou de argamassa que está à volta. Tendo aqui camadas de argamassa, digamos, pouco espessas, portanto é previsível, expectável que esse, digamos, sair, expulsar da argamassa, que nós chamamos também de laminação de betão, é mais provável a sua ocorrência. A nível de estruturas modernas e novas é fácil, é picar, é retirar a camada de betão, tratam-se as armaduras, substituem-se e voltam a repor. Aqui nas esculturas não nos podemos estar a picar, a tirar, porque estamos a tirar o que é mais interessante, que é a própria escultura. E temos também que ter aqui algum cuidado com a compatibilidade dos materiais, porque ao estarmos a introduzir materiais novos, podemos criar alguma incompatibilidade química ou mecânica que nos venha a originar, digamos, mais danos sobre a estrutura. Portanto, aqui há algumas fotografias à data da inspeção, em que com a mão, digamos, estas fissuras, estas argamassas saíam com a mão. E, portanto, foi necessário todo o trabalho de investigação, também de ensaios de argamassas, que foram feitos em 2 tempos. Um primeiro tempo na inspeção, em que nós ensaiamos algumas argamassas que depois percebemos que seriam dos anos 30, 40, que eram diferentes de uma intervenção que não estava datada. Nestes edifícios patrimoniais é muito importante haver quase o bilhete de identidade, as obras estarem todas registadas, porque é importante saber o que é que se fez. As pessoas fazem as coisas no tempo que as fazem, com o conhecimento que detêm. Portanto, é fácil criticar obras a 40 anos atrás, mas as pessoas decidiam com o conhecimento que tinham. Nós possivelmente seremos criticados daqui a 20 ou 30 anos. Portanto, a importância destas intervenções nas obras é que elas sejam de facto compatíveis, sejam reversíveis, não criem, digamos, soluções drásticas para o edifício que mais tarde depois não possam vir a ser alteradas. Portanto, a reversibilidade das soluções, e para isso é preciso fazer estudos. Nós depois, com os andaimes, e como não tínhamos grande conhecimento sobre a execução dos elementos decorativos, tivemos que fazer alguns ensaios. Da parte do Instituto da Construção, nós já tínhamos trabalhado na consolidação das estátuas dos antigos armazéns de nascimento, também da autoria de Marques da Silva, que é o edifício da FNAC, de Santa Catarina, que também tem os elementos escultóricos em cima, e esses elementos são ocos. Portanto, para nós era expectável que estes elementos também seriam ocos, e não foi isso que determinamos. Tiramos aqui uma carote na bochecha. Esta é uma carrenca aqui da Travessa do Cativo, que é a fachada que degrada sempre mais, porque é mais estreita, é mais úmida, faz ali um túnel de vento. É sempre a fachada que nós sabemos que tem tendência a ter mais danos, e portanto esta era a que estava pior. Ela tinha quase um capacete com armaduras que percebemos depois que, numa tentativa de reabilitar, tiveram ali quase, parece um guarda-chuva de armaduras. Eu, quando digo armaduras em engenharia civil, é ferro de diâmetros variáveis, e depois uma camada de argamassa por cima. E portanto nós decidimos que esta carrenca que estava mal seria a carrenca de estudo, onde nós fizemos ensaios
quer para ver a constituição, fizemos detecção de armaduras, fizemos carbonatação, fizemos ensaios de argamassa, fizemos testes de argamassas novas que pretendíamos utilizar aqui na obra, e aqui uma palavra para a empresa Conservação e Restauro, que esteve à frente desta obra com uma grande competência e na busca dos materiais e destas argamassas de recuperação, que não podem ser argamassas muito líquidas, que não podem escorrer, não podem ser argamassas muito incompatíveis com as existentes, porque pode criar fissuração. Todos nós conhecemos fachadas que têm assim às vezes umas bolas, porque são fachadas com um reboco de cal e depois vão recuperar e põem um reboco de cimento, depois aquilo fica ali e fissura tudo e destaque. Portanto, chama-se isso incompatibilidade de materiais, e portanto aqui nós não podemos correr esse risco, e foi fundamental este trabalho da equipe multidisciplinar e de facto dos conservadores restauradores da empresa que levou a cabo esta obra, que teve aqui um papel fundamental. Extrações de carotes para perceber a constituição, mesmo estas nas fachadas laterais. Não sabíamos a que profundidade estava a estrutura portante. A estrutura portante é o que mantém o edifício de pé, que neste caso aqui nesta sala são estas lajes e escadas que são já em betão armado, mas as paredes de fachada são em alvenaria de granito, portanto umas construções típicas cá do Porto, e depois tem um revestimento de cerca de 12 a 14 centímetros de argamassa em várias camadas, que depois lhe dá este aspecto final a simular o granito. Tudo o que vemos das fachadas, há só no embasamento algumas coisas que são em granito, de resto quase tudo é argamassa a fingir pedra. As argamassas, as estátuas da fachada norte, que é a fachada principal e lateral, tinham um tipo de acabamento a simular granito. Estou a mentir, só as fachadas nascente-poente. A fachada norte e sul, as estátuas, elementos escultóricos, eram uma argamassa muito mais fina, que simulava quase um calcário. Mesmo aqui a bondade, a dor, o amor e o ódio também eram bastante lisos. Na altura supusemos que eventualmente, à semelhança de alguns edifícios franceses, pudesse ser para dourar, mas não há registro absolutamente nenhum sobre isso, nem no projeto nem na obra. Muitos elementos decorativos em rede de galinheiro, e muitos deles são ocos. Acho que estou a carregar no mesmo sítio. Também no ódio fizemos uma sondagem em profundidade e, portanto, apareceu-nos, isto no apontador não dá, mas a carota ali daquele lado, portanto, é a face exposta, e apareceram uns arames e depois o que parecia ser uma tábua de tabopã, de madeira, contraplacado de madeira, que portanto será a tal base do molde que a Ângela referiu, que depois foi colocado na fachada, e portanto, e depois de estar colocado, depois os outros elementos decorativos foram depois feitos em argamassa no sítio, e portanto também aqui algumas das juntas dos moldes. Tenho que andar um bocadinho mais para a frente. Na inspeção que fizemos, a tal mísula que vimos que era falsa porque ela estava partida e era toda em rede de galinheiro, e que nos levou a percepor que o entablamento também fosse porque o musgo nascia com a estereotomia da rede de galinheiro. Portanto, este processo de inspeção também é curioso, e nós temos que ser curiosos e temos que perceber um bocadinho as evidências e tentar perceber porque é que o musgo cresce com isto. Possivelmente isto já vai ser falso. Muitas destas estruturas do início do século de betão armado têm elementos aparentemente portantes que são fingidos, ou que são a fingir, a fazer de conta. E, portanto, todo este entabulamento, toda esta mísula é um trabalho todo feito
em rede de galinheiro, um trabalho notável de argamassa e rede de galinheiro, mas tudo isto é falso a nível estrutural. Portanto, tivemos que, a nível da engenharia, fazer uma caracterização do que é que são realmente os elementos importantes para também tomarmos algumas decisões em fase de intervenção e, portanto, fomos fazendo aqui os desenhos e, por exemplo, as mísulas são constituídas por duas peças, a peça de baixo que faz o desenho e depois por cima entra uma gaveta, a parte de baixo entra e está pendurada por uns arames que são torcidos. Essa aqui é a zona de torcer o arame para lhe dar, para o nivelar, e depois a gaveta que entra por cima e que é feita toda em rede e com os ripados de madeira. Portanto, estes elementos, como já referimos, foram integralmente substituídos e depois eles ligavam à fachada através de uns varões que estavam chumbados na parede de granito. Mesmo algumas das zonas dos muretes entre o corpo da teia que é por cima da caixa do palco e do resto são elementos também eles ocos, e aqui encontramos na Fundação Marques da Silva algumas prescrições de redes que depois encontramos também em alguns locais. Portanto, isto é um trabalho também de reconhecimento de processos construtivos do início do século e que, digamos, temos que fazer um bocadinho este historial para conseguirmos, digamos, a nível de engenharia e de conservação e restauro e de arquitetura, depois conseguirmos articular aqui uma solução conjunta. Só aqui uma ideia também das sondagens que foram feitas, em que o teatro estava pintado de amarelo e, portanto, depois debaixo da tinta tinha as crostas negras, o que levou, digamos, a termos a ideia que o teatro nunca tinha sido pintado, portanto a camada final era aquela que estava ali do lado direito, e depois uma ideia do cuidado nestas sondagens e no tipo de equipamento que se usam nestas obras de conservação e restauro, como as limpezas de fachada para além da água nebulizada, o vapor, o micro-martelo. Portanto, são instrumentos muito pequenos face, digamos, à dimensão das fachadas que temos, mas é assim que, de facto, tem que ser. E depois também algumas intervenções de índole estrutural tiveram que ser feitas pregagens, e as pregagens já a nível, digamos, mais da engenharia, do âmbito da engenharia civil, digamos, de fixar os elementos, digamos, à própria fachada, que foi o caso aqui do vaso, que em cima a fachada norte nascente. E depois também os processos construtivos aqui de alguns pilares que suportam estes vasos, também todo ele em rede de galinheiro, que anda por dentro do perímetro das armaduras longitudinais e depois com os tafifes de madeira. Salientar também que estas obras, a importância desta conservação e desta reabilitação, contrariamente à demolição, e que é o que se vê muito, digamos, e aqui até no centro do Porto é que nós estamos habituados a ver, que é património mundial da humanidade, a destruição completa dos interiores, quer dizer, e só a manutenção das fachadas, e que é uma coisa que não deve ser feita, quer dizer, porque o interior dos edifícios é tão importante como as fachadas, e é a história da engenharia e a história da construção que está aí, que é fundamental também preservarmos, e de facto estas construções como estas estão de pé, estão duráveis, quer dizer, podem ser de facto reabilitadas a sério sem haver estas demolições integrais. Aqui só uma ideia do aspecto do molde que se fez para a mísula. Foram ensaiadas várias argamassas, que um trabalho fundamental da equipe de conservação e restauro, que apresentou vários tipos de mísulas com vários tipos de argamassas. Tivemos a analisar comportamentos e, portanto, todo este trabalho que depois não se vê, e depois
toda esta intervenção, por exemplo, aqui o tratamento das armaduras na estátua do ódio, nós, em alguns sítios, foram armaduras grandes, ferro, foram saneadas, ou seja, foram retirados os bocados de argamassa escultóricos, retiradas as armaduras e foram colocadas, recolocados. Noutro sítio tratamos as armaduras pontualmente, porque não conseguimos, quer dizer, retirar todas estas armaduras, sob pena de estarmos a destruir todos estes elementos escultóricos. Pronto, a execução de algumas réplicas para serem colocadas na fachada, vários tipos de réplicas. Dizer que também isto é um trabalho muito duro para as pessoas que estão, muito frio, muito calor, apanham a altura de inverno, de verão, muito vento, são pessoas altamente especializadas a fazer este trabalho em condições duras. Testes de cor, testes com os hidrorrepelentes, os ensaios de argamassas e depois também a proteção com o emborro que a Ângela já referiu, uma projeção de uma argamassa e de uma areia para, digamos, a degradação se dar sobre uma camada de sacrifício e não sobre o original, a camada final em si, e depois uma proteção antipássaros que foi toda reintegrada cromaticamente, que não se apercebe aqui de baixo, porque de facto grande parte da degradação destes elementos se deviam, digamos, às pombas que pousavam aqui no edifício, e tínhamos camadas enormes de guano e que é muito corrosivo para esta estrutura. E pronto, agradeço a vossa atenção. Olá, bom dia, bem-vindos. Queria dar um complementozinho de correção ao que a Bárbara disse. Primeiro, eu não sou autora de projeto, aliás, este tipo de intervenção não carece propriamente de uma autoria de projeto, carece de equipas que trabalhem bem entre si, com especialidades diferentes, e também, quando digo equipa, também é com depois o empreiteiro e os conservadores restauradores. De facto, é um trabalho de equipa, dispensa autoria, praticamente. E que atualmente não sou da Direção Regional de Cultura do Norte, mas na altura pertencia e só estive na parte da assistência técnica à obra. Portanto, tudo o que foi trabalho prévio, eu não estive. Dito isto, isto não está a começar de início. Está a começar de início. Dito isto, a atenção dos funcionários de uma casa em matéria de conservação do edifício é importantíssima. Este processo de obra teve como início, alguém observou que no passeio público estavam caídos pedaços de argamassa. Bastou isso. Logo a seguir é feita uma inspeção de fachadas, embora sem meios elevatórios, é uma inspeção, digamos, de emergência. E quem faz a inspeção, neste caso é o professor Vítor Abrantes, dá uma visão da problemática do que se passa, portanto, armaduras metálicas em corrosão, aumento de volume, argamassas a estourar, perigo de segurança para a via pública, e recomenda a montagem, já que não se ia fazer obra logo a seguir, montagem de redes anti-queda. E o teatro assim esteve vários anos, mas isto não importa, é essencial, é assim que se deve fazer, protege-se. Quando está constituída uma equipa, que foi outra das recomendações do professor Vítor Abrantes, dizer que isto não serve só engenharia, ou que não serve só arquitetura. Tem que haver aqui várias engenharias, estruturas e materiais, conservação e restauro, arquitetura e mais o que for possível. E então, há procedimentos antes propriamente do projeto e da obra que são tão importantes quanto o projeto e a obra. Sem isso, em obra são só imponderáveis, que é um belíssimo levantamento, que é uma inspeção realizada já com outros meios, não é? Com outro tempo, que faça a caracterização de tudo o que está mal, chamadas patologias, mas também faça esse levantamento e mapeie, ponha em cima dos mapas desenhados, para dar quantidades.
e que, neste caso a FILP, não é? Instituto da Construção, neste trabalho de inspeção geral, combinou com o relatório onde fazia orientação de metodologias para a intervenção. Trabalhou com a equipa da FILP e com a nossa, da Direção-Geral do Porto, a Universidade de Aveiro, na caracterização de pedaços de argamassa. Perceber que argamassas é que tínhamos aqui no teatro. Eu confesso que a nossa experiência era, que é com monumentos, não é? Só tínhamos trabalhado com granitos e calcários e madeiras e outros materiais mais nobres, e que esta coisa de argamassas e argamassas armadas e betão armado não estava fora de qualquer tipo de experiência que tivéssemos. E para quem é restaurador também. Isto são materiais novos, completamente novos. Portanto, esta obra foi, digamos assim, um trabalho coletivo de inventar processos, não é? Estudar e inventar. Portanto, caracterização de argamassas, mas que não foram a medula da construção original. Vamos ter essa noção mais em obra. De qualquer maneira, temos à partida para entrar em projeto e em obra. O projeto é para dizer o que se faz em obra. Vários fatores que influem ou concorrem para a degradação. O que é interessante é que, isto tanto faz ser argamassas, tão armado ou pedra, é que todos estes sintomas, todos estes fatores, todas estas alterações concorrem entre si em benefício mútuo. Portanto, o ano das pombas, a colonização biológica, dá-se bem com a fissuração, dá-se bem com a fraturação e todos se ampliam. É por isso que a degradação no edifício começa lenta e que não nos apressa, mas a partir de certa altura a coisa acelera em espiral e estamos na última fase, estamos no último momento. Ângela, desculpe, tento falar para o micro. Desculpe. Bem, portanto, o projeto coube-nos a nós, com o lançamento de concurso e a assistência técnica à obra, e é a partir daqui que eu entro só. E a intervenção é em 5.000 metros quadrados de fachada, que é muito, e também em coberturas e outras coisas, trabalhos mais correntes. Não interessa, e foram 13 meses de lufa-lufa. Isto deviam ter sido 2 anos, para ser uma coisa com uma certa calma. E, fundamentalmente, nas argamassas armadas e não armadas, são feitas 3 operações, que é a limpeza, consolidação e proteção. Todas elas importantes, mas eu sobrelevo a limpeza, porque muitas vezes é da limpeza que a gente vai perceber o que é o edifício e em que estado está. É nessa fase da limpeza. Portanto, limpeza é tirar o que está a mais. Normalmente são alterações superficiais. Portanto, colonizações biológicas, líquenes, fungos, guanos, ocorrências de guano, mas também filmes negros, crostas negras. Isto já tem a ver com poluição e, sobretudo, com os capos dos automóveis. E também tínhamos a tinta. Uma camada de tinta da intervenção anterior, que já não estava bem, estava em estado vestigial, e o edifício destinava-se a ser pintado de novo. Portanto, era preciso remover essa tinta. Da limpeza, eu não sei se os senhores estão ligados a obras de conservação e restauro, se não se interessam sobretudo pelo património da cidade, mas para remover colonizações biológicas e também muitas vezes crostas, usa-se o biocida. A seguir ao biocida, há uma limpeza normalmente úmida e uma limpeza a seco. Em edifícios que tenham armaduras metálicas, convém renunciar ao úmido quando possível. Aliás, quando se utiliza, para não oxidar mais as armaduras, quando se utiliza limpeza a úmido, é preciso refechar previamente fendas. É um duplo trabalho. Portanto, na limpeza úmida, mesmo assim, foi muito cautelosa, com vapor de água quente, projetado, e nebulização a baixa pressão, que é esta imagem do lado direito,
com controle de tudo, pressão, bicos, por aí fora. Limpeza a seco, a projeção de microabrasivos, também com os controles todos, e umas canetinhas mínimas, que é o que vemos na imagem do meio, que é um vibroincisor, que é uma espécie de utensílio de dentista. Muito importante é fazer janelas de limpeza antes de atacar a limpeza, seja com que método for, fazer janelas e perceber em cada zona, dado o estado em que se encontra de conservação e a sua constituição própria, que método é que dá, que método é que é menos nocivo e que produz efeitos. Nessas janelas de limpeza, é engraçado que vamos confirmar ou vamos ter um edifício que não supunhamos que era o que tínhamos. Penso que conseguem ver o amarelo da última pintura e por baixo desse amarelo descobriu-se outra pintura, um amarelo mais pastoso, mais escuro, e por baixo dessa segunda pintura já havia alterações, já havia crostas negras, filmes. Portanto, esse segundo amarelo não era a pintura original do edifício. E o segundo amarelo mais recente também não correspondia à configuração original do edifício. O que nós fomos apanhar foi esta argamassa maravilhosa, lindíssima. Foi para mim uma surpresa e um maravilhamento perceber o que era o edifício. E que cumprimos, a limpeza foi até esse suporte. Trabalhos a mais. Portanto, o edifício, fora as argamassas mais interiores, portanto, isto são camadas às vezes 30 a 40 centímetros de revestimento. Não tem nada a ver com os rebocos que fazemos atualmente. É outra coisa. Em composição e em espessuras, em quantidade de massa. Mas essas camadas eram revestidas com uma camada mais fininha à superfície, que era constituída com vários grãos que eram deixados à vista, portanto, lavados, e que davam uma ideia de pedra artificial. De facto, o Marcos da Silva, na memória descritiva, dizia que queria pedra artificial, a imitar calcário. Eu sempre achei que esta imitava granito, mas foi o que se conseguiu em obra. Interessante é que não só os panos lisos, mas também todos os relevos tinham essa camada que dá, essa camada fininha, em alguns casos até estava muito fininha e noutros casos já tinha desaparecido. Essa camada que dá um aspecto completamente uniforme ao edifício, uma coisa poderosa, que só é interrompida pelos panos coloridos. O resto é tudo isto igual. Bom, portanto, o alvo da nossa conservação e o restauro, para além de armaduras e por aí fora, foi manter o edifício, ou não defraudar o edifício desta imagem que teria no início. Portanto, capítulo de limpeza fechado, consolidação, problemas, fissuras, fraturas, laminações, já material que caiu e que deixou uma lacuna, uma perda de material, mas também reparações anteriores, que não sabemos a época em que foram feitas, umas em cimento Portland, outras em selantes, material mais recente, mais sofisticado. Tudo isso era para tirar, substituir. A consolidação foi uma parte de quebra-cabeças, mas era essencialmente constituída por três vias. As armaduras que estavam à vista e não precisavam de escariação e que podiam ser recuperadas porque estavam em estado recuperável, que é o caso da esquerda. Depois, zonas de relevos que estavam muito fissuradas e que era possível desmontar e tirar os ferros que lá estavam dentro. Podem ver ali, pela segunda imagem, a quantidade de ferros que saíram em estado oxidado. Depois a coisa era remontada, muitas vezes até se aplicavam os próprios pedaços que se tinham retirado, depois de saneado o material contaminado, ou então escariação, porque à superfície se viam fraturas e fissuras, mas
a armadura não estava aparente, não estava exposta, chamada fratura exposta da perna, não é? A escariação, o que implicava, depois do tratamento do metal todo e da sua selagem, implicava refazer o volume em argamassa nova. Portanto, são estes casos, não é? De fraturas maiores, de fraturas expostas, trabalho imenso e de refazer, fazer uma reintegração volumétrica, como dizem os restauradores. Estas foram à mão, não foram com réplicas. Havia outros casos mais complicados em que a intensidade dos danos era tal que não valia a pena recuperar a peça e fizeram-se réplicas. Um dos casos foi das mísulas, 300 mísulas que foram completamente substituídas por réplicas. Um trabalho louco. A questão da argamassa nova. Eu esqueci-me de dizer que este edifício começa a ser construído em 1911. Então, armado no interior, pisos horizontais, cobertura, escadas. Por fora é a alvenaria de granito que sobrou do Teatro Velho, que foi incendiado e completada. Mas os cimentos usados na época não têm nada a ver com o cimento Portland atual. Portanto, foi mais uma via exploratória, ou seja, entrar no túnel, é quase como cegos, não é? Sem saber o que é que se passava, que cimentos eram. Eram cimentos ocres, lindíssimos. A argamassa de teatro é muito bonita porque nem é branca nem é cinza, não é? É um cor de avelã claro. E então foi uma busca enorme para tentarmos arranjar um cimento antigo parecido e conseguimos. E depois a composição da argamassa, foram feitos testes e testes e testes. E podem reparar que esta fenda está aqui. Isto é o revestimento da fenda com a argamassa nova. Praticamente não se vê, não se distingue. Terceiro capítulo, a proteção é muito importante porque o problema de teatro tem os fatores que interferem na saúde do teatro. Há uns que não temos nada a fazer, como o trânsito, a poluição, as chuvas ácidas. Mas há outros em que podemos, que é encaminhar as águas para não haver penetração, infiltrações, escorrimentos, babados, percolações, afastar as pombas e as gaivotas, que é terrível, não é? E proteger, quanto possível, as armaduras, não deixar armaduras à pele. E foi isso que fizemos. Portanto, tudo o que são planos horizontais foram revestidos, alguns já estavam, e com a adoção de pingantes e alhetas, em cornijas, em varandas, para tentar não fazer babados, para não haver escorrências, para não se criar colonização biológica. Um sistema de afastamento de aves eletrostático, que é um inferno, são quilómetros de linhas de eletrostático para montar. E o tal recobrimento. Eu sempre estive em desacordo com a Esmeralda, desde o início, sobre o programa ornamental, porque, para mim, tudo é recoberto com pedra artificial. Não há aqui diferenças entre algumas esculturas e outras, e panos lisos. Tudo tem um aspecto de pedra artificial. O facto de existirem algumas esculturas, como a do ódio, que estava em cru, não é? Já não tinha nada, é porque estava tão concrecionado toda a parte de sujidades e toda aquela empastelada que tinha pela frente, por cima mais as duas camadas de tinta, e eram zonas onde as pombas faziam ninhos, não é? Estava muito sujeita. Desapareceu essa camada, não é? Foi completamente erodido. Portanto, fizemos recobrimentos com sistemas que inventámos, chamados emborros com inertes. Ali vê-se o ódio em cru, aqui o ódio já com casaco, com a tal argamassa, e aqui uma das máscaras também, com essa projeção de emborro, recobrimento. E o aspecto final foi este.
Para mim foi uma coisa muito interessante perceber que houve um período de arquitetura entre a arquitetura da pedra e a arquitetura do betão armado que temos hoje e que eu desconhecia por completo, que é esta arquitetura de cimentos antigos e betões antigos. Ainda não é nem o betão nem o cimento que nós temos hoje, que os académicos chamam o cimento histórico, o betão histórico, e que em muitos casos são arquiteturas de moldagem. Já encontrei esta designação nos franceses. Portanto, são construções mais baratas e mais rápidas que os estaleiros da cantaria, da pedra aparelhada, mas ao mesmo tempo não há ainda linguagem moderna, não é? Não têm dilemas de linguagem os arquitetos. Portanto, são respeitadoras das arquiteturas, dos sistemas compositivos anteriores, seja neoclássico, seja neo qualquer coisa, que era a sua época. Portanto, são arquiteturas da moldagem, que foi o que viram, não é? Muita coisa fingida, muita coisa moldada. Mas acho que é um período a ser estudado. Ele não está estudado em Portugal. Pois. E nem sei o inventário de edifícios, porque não está feito desta época. Não sei, das pedras artificiais. Já encontrei vários na cidade, mas a maior parte, como foi pintada, não é aparente. Não conseguimos identificar. E pronto, e é isto. Convidava-vos agora para vir para aqui e vou-vos colocar algumas questões e é evidente que gostava também que vocês colocassem as vossas questões, mas eu sei que custa sempre ser o primeiro, por isso fico eu com esse papel. Antes de mais, foi incrível perceber, na publicação já se entendia um bocadinho e no filme também, mas foi incrível perceber este trabalho de ourivesaria que se teve a recuperar a fachada deste edifício, só que estamos a falar de uma joia que tem o tamanho do edifício, não é? Tem 5.000 metros quadrados. Por isso, a questão da tal equipa multidisciplinar que a Ângela falou é determinante, não é? Para se conseguir, e não me tinha apercebido que tinha sido um curto espaço de tempo que tiveram que fazer a obra para fazer este tal trabalho de ourives, não é? Como é que vocês articulavam essas várias decisões? Primeiro houve um diagnóstico e depois como é que foi desenvolvido o trabalho? Isto é, quem executou a empresa que fez a obra trabalhou com vocês logo desde o início? Isso é impossível no Estado. Pois. Não há nada que seja adjudicado que não seja por concurso, não é? Com estes valores, é concurso público. Portanto, a questão está em fazer um projeto e um caderno de encargos e um programa de concurso que dirija muito bem para empresas que tenham mão de obra em condições. Isso é difícil, não é? Sim, mas isso, a minha casa a minha ex-casa tem bastante experiência. Portanto, uma das obrigações do empreiteiro era apresentar uma equipa ou uma empresa, um segundo empreiteiro de conservação e restauro, cujo coordenador e os outros técnicos tinham que ter uma série de habilitações. Porque, no fundo, como a Ângela disse na apresentação, os sistemas foram-se descobrindo, não é? Ora, exatamente, mas isso é interessantíssimo. Claro que não é só a questão isto é, digamos que um rosário de pequenas etapas, em que cada etapa tem que ser muito bem dominada para dar um efeito inconveniente, não é? Uma das etapas fundamentais é estudar o que existe. Só que estudar o que existe está muito manco, porque não está um andaime montado, não é? Não há tempo suficiente, não há dinheiro suficiente para se analisar tudo e mais alguma coisa, e as fachadas estão muito sujas. Portanto, não se vê, estão sujas, estão pintadas, não se vê o que é possível ver depois em obra com as fachadas limpas. Aí é que se fazia um belo diagnóstico.
mas isso não é possível, não é? Sim. É andar com o carro para trás. Agora, o importante de facto é definir as especialidades, o que não é muito difícil, portanto, neste caso, é Engenharia de Estruturas e Engenharia de Materiais. Conservação e restauro e arquitetura, claro, para mim a arquitetura é o que faz a síntese, não é? É o que vai colher os dados das várias especialidades e é capaz de fazer a síntese. Então, Não pode ser um somatório, não é? Cada Claro. um dá o seu ditado e depois soma, não é? Há interpretação. claro, tem que ser uma integração, o projeto tem que ser entendido como um projeto integrado de todas Sim, as mas áreas. praticamente sem autoria, não é? É este trabalho que é muito interessante, que é tanto na fase do projeto e do diagnóstico, como na fase da obra. Uhum. O trabalho de equipe. Se não for de equipe, se for um a mandar, a coisa não corre bem. Como é que foi feita na parte mais científica do problema? Como é que vocês foram desenvolvendo o trabalho entre laboratório e obra? Ora, é assim, como a Ângela diz, nós fizemos o primeiro inspeção e diagnóstico ao edifício com praticamente sem andaimes e com o edifício muito sujo. Com a técnica do olhómetro. Pois, e portanto não conseguimos, na altura recolhemos alguns ensaios de argamassa, portanto a FEUP tinha fechado o seu laboratório de ensaios, no laboratório de ensaios de materiais a parte das argamassas e portanto recorremos, como a Ângela disse, eu não tinha referido à professora Ana Velosa da Universidade de Aveiro, que integrou, digamos, a nossa equipe e numa primeira fase recolhemos alguns pedaços de argamassa que estavam soltos, portanto nós não tínhamos conhecimento do edifício, na altura não iríamos estar a fazer extração de argamassa, usamos principalmente pedaços de argamassa que estavam soltos e que depois viemos a perceber que seriam das tais intervenções não datadas que depois vimos a ter alguma informação, porque este teatro passou a ser, foi teatro, depois passou a ser Cine São João, foi vendido à família do Pinto da Costa, que eram os detentores do edifício, e depois foi através da primeira mulher do Pinto da Costa que tinha esses registros, que nos informou que tinham havido algumas alterações antes de voltar o edifício para o Estado. Ou seja, isto é um trabalho de uma investigação profunda e a nível de engenharia há que haver aqui um grande respeito pela história, por todo este trabalho, mesmo nós, a nível da engenharia, temos nós que fazer esta pesquisa histórica para tentarmos perceber, digamos, como é que foi feito e que ensaios é que precisamos e que depois deveríamos ter tido outras condições de início de trabalho, quer dizer, um edifício deste tipo deveria estar todo em andaime, devíamos ter feito janelas de inspeção, deveríamos ter feito os ensaios que deveríamos fazer mais a nível de argamassa e não só de composição granular e de material, se era uma argamassa de cal, se era uma argamassa cimentícia. O teatro tinha tido uma intervenção no âmbito da Porto 2001 e havia uma publicação que referia à troca de algumas armaduras por armaduras de cobre que nós não encontramos, e havia também um artigo que dizia que seria... Micro. Pode ser muito bom sintoma. Pois pode. Não estava fissurado, não é? Sim, Estava mas a resultar bem. pronto, exato, isso era de facto uma das coisas que se pensou alto. Não vemos as argamassas de cobre, pode ser uma solução que está consolidada, porque assim, neste tipo de coisas não vale a pena inventar muito e ser muito inovador. Se as soluções tradicionais funcionam, nós temos que repetir, porque as que vamos nós criar podem resultar agora, mas daqui a 5 anos darem problemas. Portanto, se ele já estava intervencionado há 15,
ou assim uma coisa do género, e tinham as armaduras de cobre, e portanto fomos buscar a empresa que fez essa intervenção, o Paulo Lodgeiro, que veio cá aos andaimes e disse-me sim, nós introduzimos algumas argamassas de cobre, mas não estavam registadas, portanto isto também não está contemplado nos custos da obra, este registro, as telas finais, os materiais, e por isso depois houve agora um esforço de deixar alguma coisa assim escrita, pronto, ou pelo menos saber onde é que estão os registros de obra, para não se começar sempre tudo de novo. Portanto, portanto, quer dizer, na altura pedimos ao Paulo que se dispôs a vir cá, que não tinha esse registro, mas sim referiu que tinham usado essas argamassas de cobre. Nós depois optamos por não usar argamassas de cobre, armaduras de cobre. Nós depois optamos por usar, sempre foi necessário, aço inox. Portanto, quando tivemos que desmontar algumas, digamos, pedaços de argamassa das estátuas para sanear as armaduras, aquilo era feito a uma colagem por umas colas epoxídicas, mas teria bocados maiores ter uma ligação mecânica, porque face à exposição, aos ventos, à erosão, à chuva, há uma maior possibilidade de degradação desses elementos, digamos, por colagem, e portanto foi feita uma pregagem mecânica. Na altura pensou-se em usar fibra de vidro, varões de fibra de vidro ou fibra de carbono, mas depois também encarecia muito a obra, porque a obra, entretanto, também já tinha sido adjudicada de uma outra forma, e optamos por fazer uma pregagem com aço inox, que entretanto depois a empresa de conservação e restauro até sugeriu que eram os varões, são helicoidais, um helifix, que faz uma pregagem direta e, portanto, poderia ser menos intrusiva. O aço inox é muito mais resistente à corrosão e, portanto, foi essa, digamos, o que se foi usando, mas não houve um planeamento. Claro. Nós não tivemos tempo de planear porque não tivemos acessibilidade a este conhecimento antes da obra e, portanto, tudo era discutido em reunião de obra, as soluções eram postas na mesa, viam-se os prós e os contras e, portanto, as pessoas estarem em discordância não é defeito, leva sempre assim leva a reuniões de obra que duravam um dia inteiro e que eram muito cansativas, mas de facto havia abordagens e esta visão multidisciplinar, a visão da engenharia, a visão da arquitetura, conservação e restauro, o processo de execução, é fácil, é difícil, é viável, não é? Portanto, tudo isso foi muito decidido em cima da hora, portanto, todos os ensaios que foi necessário fazer, de argamassas e tal, era tudo muito, muito em cima. E como parte dessa intervenção que vocês fizeram, montaram também um plano de manutenção para, no fundo, não se chegar ao estado de degradação que vocês tinham encontrado no edifício. Sim, isso já fazia parte do concurso, haver um plano de manutenção não tanto dirigido para a conservação das fachadas, mas mais porque depois foram colocadas telas, foram substituídas coberturas, portanto foi mais o sistema eletrostático. Por exemplo, o sistema eletrostático, a primeira vez que funcionou, sempre que morria uma pomba dava um estalido na sala de espetáculos. Ora, estávamos num teatro, um momento de silêncio e quer dizer, pronto, e portanto todas... As não morrem. Sim, mas pronto, fogem, mas pronto, também levam um choque. Nós também levamos alguns. Já em fase final, quando chegamos ao andaime, às vezes esquecíamos de avisar, assim, desliguem o sistema eletrostático, estava em montagem, lá punhamos a mão e aquilo... Pronto. Mais uma Eu bomba. posso só dizer uma coisa, este sistema de monitorização de tantos em tantos anos, quer dizer, tem por antepassado mais arcaico aquela coisa que é um funcionário de teatro olhar para os passeios, percebe? Não varrer só a escada, mas olhar para o passeio e perceber que há argamassa que está a cair. Ora, levando isto de uma forma mais profissional e técnica, dá um sistema de vistoria periódico, não é? Claro. Que hoje está muito facilitado, quer dizer, o que nós passávamos antes. Para vistoriar, fosse o que fosse, às vezes tínhamos que montar andaimes, que é uma coisa caríssima e dolorosa para os edifícios.
Mas hoje temos os drones que servem para tirar mísseis, mas também servem para fotografar muito bem. E trabalhar com drones é a mesma coisa que trazer um monumento para casa, para o escritório. Fica tudo fotografado, tudo. Pode-se não andar aí a voar, não é? Vocês na altura ainda não havia drones, não é? Não, nós fizemos Não. agora nesta inspeção. Já havia, já há muitos, mas sem aplicação. Sim, ao claro. levantamento. Agora é que se faz tudo com drone. Nós fizemos na inspeção, nós fazemos sempre com aquele carro-grua que viram na cesta, até porque precisamos de bater com o martelito, com a mão, precisamos de analisar. Muitas vezes a fissuração, estes elementos têm muita volumetria e muitas vezes a fissuração está de lado, portanto, nós nesta inspeção que fizemos a inspeção visual com a máquina e fizemos uma inspeção com o drone, para tentar perceber vantagens e desvantagens para acelerar até o processo. Tivemos logo aqui o primeiro problema, que é a questão das gaivotas. Pois. As gaivotas ficaram loucas com o drone e era para fazerem mira ao drone e estávamos de facto a ver que Na luta íamos... com as gaivotas. que nós tivemos que o nosso drone é relativamente pequeno, pronto, tem sensores de aproximação. Fomos testar numa zona em que já tínhamos testado, digamos, pessoalmente, e portanto sabíamos que tínhamos danos. Se os danos estão no plano, digamos, frontal ou à fotografia, vê-se os que estão mais escondidos, não, mas de facto é uma vantagem. Mas só para terminar relativamente ao plano de conservação e manutenção das fachadas, foi que no final nós tinha ficado combinado na altura com a administração do teatro, na altura, se fazer uma inspeção às fachadas, passado um ano e tal, e havia já alguma fissuração, e na altura era a doutora Francisca Carneiro Fernandes, a administradora do teatro, chamou-me e disse: explique-me como é que eu vou dizer à ministra que depois de ter gasto não sei quantos milhões, 2 anos depois já tenho que fazer obras novamente. E, portanto, foi preciso fazer um relatóriozinho, explicar que isto era botão armado, o que é botão armado, quais são os mecanismos de corrosão, e que, portanto, foi aceito e depois ficou, digamos, combinado que a preservação, ficaram as pessoas sensibilizadas que a preservação destas fachadas só se faz, de facto, com um plano de manutenção mais estreito. E, portanto, a nova administração, agora presidida pelo Pedro Sobrado, também entendeu e compreendeu, de facto, essa necessidade, e, portanto, há aqui um esforço um bocadinho todos nesta conservação, a partir do conhecimento, de facto, como é que as coisas são construídas, os processos construtivos. Antes de irmos ver a fachada, com a possibilidade de falar com elas in loco, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Em relação à pintura das laterais, de facto, esta cor que está atualmente era de facto a cor original? Eu não trouxe nenhuma imagem que desse, mas o Marcos Micro. da Silva falava. Ângela, micro. O Marcos da Silva falava na memória descritiva, os panos coloridos com cor na massa ou não. Cor na massa. Cor na massa quer dizer pigmentos ou areias coloridas juntas com a argamassa. Ora bem, foi muito difícil porque em obras anteriores, todos, aí sim é reboco, os rebocos tinham sido substituídos. Mas na zona de adjacência entre o reboco e alguns ornamentos muito floreados, não é, muito relevados, encontramos de facto a dita massa, com cor na massa, que devia ter pigmentos, mas tinha sobretudo bocadinhos de mármore vermelho, que dava uma coloração semelhante à que está. E o que procurámos é que fosse uma tinta que quer dizer, não podíamos fazer essa argamassa, não é? Não estava encadeando encargos, não havia dinheiro, seria outra vez uma catadupa de ensaios e experiências, não é? Não podia ser. Mas
fomos buscar uma tinta que mineraliza, para não ficar uma coisa plástica, não é? Ou acrílica. É uma tinta de silicato. Pronto, acho que se calhar vamos agora meter a mão na massa. Ah, desculpa. Eu desconheço o, entre aspas, projeto, mas não falaram sobre a cobertura, ou falaram um bocadinho sobre telas, impermeabilizações, também estiveram no vosso foco, naturalmente. Sim, tiveram, quer dizer, também não houve. Sim. Não, aqui, pronto, isso teve a cargo do engenheiro Agostinho Costa, da Direção Regional da Cultura, que também acompanhou sempre a obra. Digamos, a estação é mais sobre a conservação das fachadas, mas sim, que teve, digamos, em alguns sítios as telas tiveram que ser substituídas, noutros tiveram que ser emendadas. Houve a questão das telas que estão sob estes paramentos falsos, que não estavam contabilizadas e que não foram substituídas, teve alguns tratamentos pontuais, mas sim, a questão das águas, como a Ângela referiu, são fundamentais na preservação deste teatro. Esta obra foi a obra possível dentro do diagnóstico, foi exatamente porque, quer dizer, lá está, para já também a obra era conservação dos elementos escultóricos da fachada, pronto, mas depois, para se conseguir a conservação, tem que se inibir a entrada da água e, portanto, houve ali uma verba para isso, mas não foi assim um grande investimento. Mas sim, sobre a Sala Branca, que foram substituídas as telhas, a Sala Branca é uma sala que existe aqui, onde se fazem alguns ensaios de espetáculos, e aí é que foi substituída as telhas da cobertura. Mas tenho graça que diz, porque olhando para este teatro, ninguém imagina que tem uma cobertura plana. À moda atual, não é? Cobertura plana. Laje, então. E aí é fundamental, para não haver as coisas... Micro. Infiltrações em tudo que é sítio. Uma boa impermeabilização. Uma boa impermeabilização. Aí, como tudo que é plano horizontal virado para cima, para o céu, não é? As corniches balançadíssimas, que lindo. Neorrenascimento. E a água que entra. Pois. Tudo isso tem telas. Mas As varandas também. Não havia outra hipótese, não é? não vamos conseguir a fachada porque não temos os andaimes. Sim, claro, Marina. Com relação à manutenção ainda, durante o projeto, né, o processo todo, foi pensada a substituição dos materiais, vocês pensaram junto à manutenção disso? E outra coisa, esses planos de manutenção, foi definida uma calendarização dessas inspeções e dessa manutenção ou parte de mais pela sensibilidade? Foi definida uma calendarização, 3 anos, apesar de, por exemplo, a inspeção foi feita em 2017, só ter ocorrido intervenção em 2019. Pronto, questões orçamentais que se sobrepõem. Relativamente aos materiais, nós estamos a usar os materiais que usamos na intervenção de 2013, 2014, até porque a inspeção, o que nos está a mostrar é que o que foi intervencionado está estável, o que está a degradar é o que não intervencionamos. Porque havia sítios que as armaduras já estavam em fase de processo de corrosão, mas a fissuração era muito ligeira, nós não trabalhamos nesses locais. E agora o que estamos a perceber é que o que está, pontualmente uma ou outra zona que foi intervencionada está com problemas, mas é principalmente as zonas que não foram intervencionadas. E, portanto, os materiais que estamos a usar é o mesmo. Portanto, desta inspeção que foi feita há 3 semanas, já foi emitido o relatório da inspeção, que tem fotografias de grande resolução, como a Ângela diz, que depois nos permite ver no sítio, e fizemos também filmagens comentadas, e que o próprio relatório agora tem um link, e clica e vemos a dimensão do dano. Agora, este relatório está nas mãos da empresa de conservação e restauro,
que vai olhar, vai analisar, vai orçamentar e vai decidir apontar soluções. Com isso, vem novamente com essas soluções, novamente a equipe da engenharia, a equipe da Direção Regional de Cultura, Conservação e Restauro, Arquitetura, Engenharia, vamos olhar para as soluções, são adequadas, não são, decidir-se para depois se fazer a intervenção. É uma É um manutenção processo contínua, contínuo, digamos assim. Sim, sim.